Amém? Boa tarde, irmãos. Então, viemos hoje para a última aula que ainda faz parte da pneumatologia, que nesse caso, então, é aprovando os espíritos. E então, é um pouco mais curto, então depois tem a prova. Para quem não vê presencialmente, me procure, que eu alcanço a prova depois. Tá bom? Então, vamos orar, por favor? Amém? Pastor Lúcio, senhora pode orar por nós? Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença. E é no nome de Jesus que nós vamos te louvar, te adorar, te agradecer nessa tarde por essa oportunidade de já juntos estarmos reunidos, Senhor, para participar desse encontro, onde vamos estar aprendendo algo da Tua palavra, algo do Teu Espírito para com a nossa vida, Senhor. Deus abençoa, direcionando a cada um que aqui está, principalmente o filho que vai estar falando a sua parte, Senhor. Abençoa cada um de nós, dai vitória em nome de Jesus. Amém? Então, nós continuamos na aula de hoje com o tema sobre provar o Espírito. Então, vamos partir a partir das nossas atitudes em relação a nós mesmos, né? Que é a relação do ego. Então, só para a gente relembrar, aqui não estava na última aula, que já faz um tempo, que daí teve um pastor que deu aula intermediária, está no Paraguai. Então, nós temos como a gente faz para testar os espíritos, provar os espíritos a partir de conhecimentos da Bíblia. Né? Não, esse não está no positivo. Então, o primeiro ponto então, que nós tratamos na outra aula foi a nossa relação com. Então, o primeiro ponto da nossa relação é a nossa relação com Deus. Alguém lembra alguma coisa sobre isso? Eu tive duas. Uma estava dengue e a outra. Ah, daí você lembra? Não, mas é bem tranquilo, só tem uma passada. Então, a primeira coisa para nós testarmos uma experiência espiritual que nós temos é como ela afeta a nossa relação a Deus. Se nós conseguimos amar mais a Deus, se nós conseguimos honrar mais a Ele, nós conseguimos também reconhecê-lo mais como Deus, então ela é uma experiência positiva, ela é um ponto positivo da experiência. Agora, se essa experiência ela trouxe-me algum outro elemento que não seja Deus, que me faz focar em alguma outra coisa que não seja a Deus, então já podemos considerar que essa experiência não é uma experiência que provém de Deus. O segundo ponto, então, era uma experiência relativa a Jesus. Como a nossa relação com Jesus ela se transforma. Alguém lembra algo? Então, nossa relação com Jesus se refere à questão da salvação, né? Se após essa experiência nós ainda temos a mesma noção, ou a nossa noção de que somos salvos a partir de Cristo, ela aumentou, então ela é uma coisa positiva. Agora, se introduziu algum outro elemento, alguma outra coisa que seja no meio termo, que também seja necessária para a salvação, aí já se considera uma heresia e também não podemos considerar espiritual. E o último ponto que nós temos na aula passada, então, é a nossa relação em questão das Escrituras. Então, aqui se engloba como nós, após essa experiência, se nós tivemos mais contato com a Bíblia, mais contato em buscar a Deus, ou isso nos afastou. Lembra de Atos 2, que quando é a descida do Pentecostes, quando acontece a descida, no final do capítulo 2, vai falar que eles agora vão sentar e estudar a lei dos apóstolos. Vão estudar as Escrituras. Eles não tiveram nenhum êxtase emocional e fizeram nenhuma loucura, eles foram conhecer a verdade bíblica. Então, esses são os pontos que nós estudamos mais com mais foco na outra aula. Então, continuando para a aula de hoje, nós vamos ter então a relação com o nosso ego, com nós mesmos. Alguém abre para mim Gálatas capítulo 5, versículo 17, e outra Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Pode ler. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amém. Então, o que ele está falando aqui? Nós estamos falando da questão do ego, né? Que é essa separação diametral. O que é diametral? São de diâmetros e funções diferentes, como o polo do ímã. Se você tentar colocar positivo com positivo, ele não fecha no ímã, ele tem que ser ao contrário. Então, eles são diametralmente opostos, a carne e o espírito.
Então, isso é muito caracterizado, sempre foi muito falado, até pelos grandes mestres da história da igreja, os pais da igreja, sobre esse abater da carne. Inclusive, o C.S. Lewis, ele escreve o livro Cristianismo Puro e Simples, onde ele considera que o pecado original é o pecado do ego, que ele é quem é o responsável por todos os outros pecados. Todos eles vão sair desse pecado original. Então, o objetivo aqui nesse ponto é nós matarmos o nosso ego. Então, quando alguma experiência ela se torna algo que eu acho muito interessante isso, que ela aumente muito minha autoestima, que eu comece a me sentir muito superior, que eu comece a me sentir muito santo, que eu comece a me achar demais, essa experiência aí ela é grave. Lembra que o próprio Paulo, após todas as suas experiências, ele vai escrever no final de Atos que ele se considerava o pior dos pecadores. Ou Isaías, quando ele vai ali em Isaías 6, que ele é assunto aos céus, Isaías vai falar assim, ai de mim porque eu sou um homem de lábios impuros, quando ele teve a experiência sobrenatural. Então as experiências elas têm que nos deixar mais humildes, mais mansos. E daí eu acho muito profundo uma fala aqui do Bawashi que vai dizer assim, que nós nos amamos demais. E por nós nos amarmos demais, a gente sofre tanto. Nós somos muito necessitados de amor próprio e nós deixamos isso consumir muito nós mesmos. Então, quando uma experiência ela aumenta mais o quanto eu me amo e o quanto eu me acho de mim mesmo, essa experiência ela já está caracterizada como algo que está longe de Deus. Porque a experiência espiritual ela tende a nos abater, ela tende a nos fazer mais mansos, mais humildes e mais conscientes dos nossos próprios pecados. Filipenses capítulo 5, versículo capítulo 2, versículos 5 e 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentido que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve exultação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se e a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Então, Filipenses vai caracterizar sobre uma sorte no nosso coração de sermos como Cristo, que sendo Ele Deus, não quis ser como Deus. Isso eu acho que é a base mais diametral que se enquadra em muito da teologia que nós vemos hoje, essa teologia triunfalista que nós vemos muito, sobre aquela ideia de quando a gente relaciona a Deus como se Deus fosse um qualquer, ou como se Deus fosse alguém simples. E, por exemplo, tem muitas frases aqui, a gente vai falar da teologia coaching. Já ouviu falar? Dentro da teologia coaching vai ter frases que vão dizer assim, você é como Deus, você é igual a Deus, você tem o mesmo valor de Jesus. É uma coisa muito comum que é citado nas teologias coaching, é uma coisa que está surgindo muito forte nos últimos anos. E a teologia coaching vai dizer isso, por exemplo. Tem um pregador que vai falar assim, você tem o mesmo valor de Jesus. Enquanto João lá no Apocalipse fala assim, que eu chorava muito porque ninguém era digno de abrir o livro. Então a nossa comparação entre nós e Deus, ela é muito longa. Eu acho muito interessante uma frase, até eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vão conseguir me responder. Quem é mais parecido com Deus? Um jumento ou um arcanjo? Pela lógica, seria o arcanjo, né? Mais algum posicionamento? Quem é mais parecido com Deus? O que você acha, Dan? Agora fazer a mesma pergunta diferente. De nós aqui, quem está mais próximo do Sol? Então mais alto. Eu acho meio nesse sentido. Que a teologia ela vai fazer então. Quem é mais parecido com Deus entre um jumento e um arcanjo? Nenhum. Ninguém é como Deus. Ele é distanciamento maior que tudo isso. É como se nós fôssemos comparar aqui. Eu estou de pé, eu estou um pouquinho mais alto que vocês. Mesmo que eu não seja alto. Mas quem estaria mais próximo do Sol? Nenhum. Mesma coisa. Entende? É essa comparação. Então ninguém se compara a Deus. Ninguém chega próximo a Deus. Entende? Todos estão abaixo.
Toda teologia ela se forma então nessa ideia, que Deus é superior a tudo. Por isso que lá quando ele se manifesta a Abraão, né, ele fala, eu sou. Então o que ele é? Ele é. Ele não tinha como ele exemplificar, eu sou parecido com aquilo. Entende? Por isso que Deus ele não é tratado como imagem, ele não é feito uma figura, um desenho de Deus, porque não tem como você comparar nada. Entende? Não existe nada, então ele é, eu sou o que sou, é só isso que ele é. Então nada que se compara, entendeu? Então é esse o ponto. Então todo o nosso ego ele tem que ser abatido perante Deus. Então todas essas ideias que tentam, existe também uma corrente, posso dizer assim, filosófica, que considera o ser humano como mini-deus, como se nós tivéssemos seres, isso vem muito da questão mais holística, né? Que como se nós tivéssemos um ser espiritual que fosse a nossa imagem, como fosse nós somos uma fagulha divina. Então eu sou um mini-deus, um mini-deus, não é nenhum deus. Não, nós somos homens. Deus é único, não existe nada parecido, nada perto, nada comparável. Ele é só ele. E assim que a Bíblia vai caracterizar. Então, o que a Bíblia vai mostrar aqui no versículo Filipenses? Que sendo ele igual a Deus, não obteve por usurpação ser igual a Deus. Por que usa a palavra usurpação? Usurpação é tomar o lugar, porque nem Cristo pode tomar o lugar do Deus Pai, entende? Sendo ele igual a Deus, ele não obteve por usurpação ser aquilo, mas aniquilou-se a si mesmo. Então esse sentimento que é tratado agora em Filipenses traz esse objetivo, que seja uma sorte nossa, que o meu sentimento prove em Cristo, que nós nos rebaixe, que nós não se consideramos maiores que os outros, que nós nos consideramos de forma alguma parecidas com Deus, mas que o nosso ego seja rebaixado, que sejamos parecidos com Cristo. Amém? Dessa aí alguma dúvida, algum comentário? Nunca tinha ouvido falar sobre pregação coaching? É bem famosa. Já ouviu falar do pregador David Leonardo? Não? Não perde muita coisa. Eu não procuro muito essas coisas na internet, tudo, sabe? Isso é bom. Eles ganharam muito, eles têm um estilo de pregação todo marqueteiro, com fumaça, com tons mais graves de música, tocando ao fundo, fala de uma forma mansa, não me fala sentado numa cadeirinha, sabe, todo um esquema emocional, assim. Então, Mas é bom? A mensagem, ela traz uma mensagem antibíblica, ela traz uma mensagem egocêntrica, né? Ela dizem, muitos, tem um estudo tem quem fala muito bem sobre isso, tem o teólogo Iago Martins, que ele criou um livro, ele escreveu um livro junto com outros teólogos analisando essa teologia coaching. E ela não é nada mais do que uma evolução da teologia da prosperidade. Então ela é uma teologia nova que vem surgindo aqui, que é uma teologia triunfalista. Então, confronta, né? Não, confronto não é nenhum. A ideia assim é tratar a pessoa de uma forma que eu possa engrandecer ela. Então, por exemplo, assim, teve um pregador que ele falou assim que se Jesus Cristo estivesse no Jardim do Éden, Jesus Cristo tinha pecado também. Entende? Teve outro pregador que falou, você é igual a Deus. Entende? Esse que você tem agora, ele fala, você é o ponto fraco de Deus. Entende? Eles trazem sempre nessa ideia. Então, eles humanizam Deus e dignificam o homem. Então esse que é o ponto da teologia coach. Que vem do coach, que é a palavra em inglês para treinador, que também é usado com os coaches motivacionais. E o objetivo é mais ou menos isso. É uma mescla de teologias entre o atributo de coach, que é aquele motivador, né? Aquele trabalho de treinador, de motivador, junto com pregação. Então ela sempre se centraliza nessa ideia. Eu trago Cristo para um ser humano, eu faço Deus ser como se fosse igual a nós, e eu faço eu ser como igual a Deus. Então eu boto tudo na mesma balança. E olhando para a Bíblia, isso se torna heresia. Como se tem, por exemplo, ali em João, não é ninguém digno de abrir o livro. Ele chorava porque ninguém era digno. Então a gente não tem o mesmo valor de Jesus. Ele é muito superior a nós. Sim, eu acho que, eu concordo, né? Ser igual a Deus é impossível. Mas eu acho que é uma aproximação de Deus, né? Alguns estão mais próximos de Deus, outros estão mais distantes. Então, aí vem um ponto que é bem interessante, que eu até hoje estava analisando tudo sobre isso, que vem a pergunta assim, existem grandes homens de Deus? Existe um Deus grande. Talvez. Oi? Os homens bíblicos, tipo Lucas, João, Pedro, os discípulos.
Tem uma Bíblia para nós pegar aqui? Qual que é a sua Bíblia aí? Aqui tem. Veja o que eu vou falar aqui. Existe um Deus grande. Se existem grandes homens de Deus. Agora, homens de Deus não. Romanos capítulo 3, versículo 11. 10, 11, 12. Consequência, o capítulo inteiro, o capítulo 1, 2 e 3 de Romanos, ele vai falar mais ou menos sobre isso. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é o sepulcro aberto, e com suas línguas está enganosamente, pensou em áspices debaixo dos seus lábios. Cuja boca está cheia de maldade e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, seus caminhos a destruição e miséria. E não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E ele vai continuar falando todo sobre a questão da lei, e está nesse sentido. Mas isso para os que não conhecem Deus. E fala todos. Mas a partir do momento que a Aí que vem o ponto. Quando você pega o final desse capítulo aqui, ó. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei da justiça, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isso é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entende? Sobre a todos, tendo o testemunho da lei, porque não há diferença, a justiça de Deus pela fé em Cristo, para todos os que creem, não há diferença. Entende? Versículo 22, Romanos 3. Entende? O ponto que eu estou tentando caracterizar aqui é que todos em balança se tornam igual perante Deus. Então não existe grande, na minha opinião, tá? Isso também é um conceito teológico muito aceito por vários. Existe um Deus grande, um monte de homens. É claro que existem pessoas que vão buscar mais Deus, que são mais próximas dele, mas isso não quer dizer que elas sejam superiores às outras. Existe ainda um Deus. Porque se eu busco a Deus, eu busco por intermédio da graça, por intermédio do Espírito Santo. Entende? Aí o Romano vai caracterizar muito. Se você pegar Romanos 1, 2 e 3, ele vai mostrar só isso, que todo mundo é pecador, que ninguém era bom o suficiente. Então existiram grandes homens? Sim. Existiu Moisés, Davi, Eliseu, todos eles grandíssimos homens, mas nenhum foi bom o suficiente. Entende? Para poder, como eu posso dizer assim, alimentar a justiça de Deus. Sabe? Alguém que pudesse resolver a justiça dele. Nenhum era bom o suficiente. Eu vi um cara pregando. Existe um Deus grande, para um grande homem de Deus não tem. É mais ou menos nessa ideia, que Deus está acima de todos, sabe? Porque senão se surge muito essas ideias de santos e de homens intermediadores entre Deus e os homens. E ninguém é, sabe? O véu se rasgou na morte de Cristo. Então, o que separava as pessoas de Deus, não se separa mais. Entende? Sim, nesse sentido, sim. Mas assim, eu creio que da mesma forma como há uma hierarquia aqui para nós hoje, existe muita semelhança com o reino de Deus nesse sentido, porque até os discípulos perguntaram, né? Senhor, quem é o maior no reino de Deus? E qual que seria o maior? E aí Jesus disse que o menor será o maior. Você entende que isso se torna como se fosse um questionamento filosófico? E que Cristo estava gerando eles a pensar que não havia diferença entre nenhum deles? Na verdade, existe. Porque qual deles que era o menor? Autores de Deus, né? Aí ele deixa essa resposta como que só cabe a Deus determinar quem é o maior ou menor, dependendo da humildade de cada um. Aí tá, então eles caracterizam, não numa aparência, ou eu gosto de dizer assim, porque se fosse considerar quem seria o menor dos discípulos? Judas? Não, Judas nem. Então, entende? Não tem como considerar um deles, porque o que menos fez, o que foi o pior deles, seria Você torna também aquela palavra, tem o setor de uma criança, não, né? Então, vai ser a mesma coisa. Mas em tudo isso ele se volta na mesma sequência. O abater a mim mesmo, o abater o ego, correto? Então, por isso que Cristo vai, porque o menor de vocês vai ser. Só que é muito importante nós ter esse cuidado com o menor, para que não haja um falso moralismo. Entende? Eu ter aparência
de menor, eu ser parecido com a pessoa, entende? Eu aparentar ser espiritual, que é aquilo que é muito falado no Sermão da Montanha. Eu orava nas esquinas, com roupas de saco, ofertava para que todo mundo visse. Entende? Eu tento demonstrar ser uma coisa, e não é assim que funciona. Acho que o menor que a gente entre você e Deus, que Deus vai saber Isso. o que você dentro de ti. Então, ao nosso olhar não vai existir grande, não existe sabe, aquele cara que ele vai ser a pessoa que se ele orar, Deus ouve, mas se orar, Deus não ouve, Deus ouve os dois. Entende? Eu entendo. Existem os dons, existe a unção, algumas coisas assim, mas a diferença, sinceramente, para mim é ínfima. É uma questão que cabe a Deus, na verdade, né? Isso. Cabe a Deus. E assim é perigoso, na verdade, a gente pensar que somos grandes, né? Nesse sentido, porque o orgulho pode entrar no coração. Quando E nós o orgulho somos precisa da grandes, queda. nós somos pequenos. Aí que somos pequenos. Pois é. Então, e na verdade, assim, isso se torna uma questão muito difícil. Porque agora nós estamos falando de ego. Então é muito normal que a gente se mantenha com o ego um pouco mais baixo. Mas como é que eu trato quando eu estou ali numa situação onde que eu estou sendo exaltado? Sabe? É muito difícil. Porque o ego, aí vamos entrar no ponto. Se você pegar pela Bíblia ali, qual que foi o pecado que Satanás cometeu? Esquecer melhor de Deus. Levando em considerações as diferenças teológicas, mas que ele quis ser como Deus. O pecado do ego. Às vezes até maior. Sim. Por que Eva comeu do fruto? Porque a serpente disse, se vocês comerem do fruto, vocês vão ser? Entende? Se você olha a história, a maldade que existe no mundo é tudo uma questão de ego. As guerras, a violência, o roubo, tudo isso, a corrupção, é tudo uma questão. Porque você não existe empatia, não existe eu me colocar no lugar de outra pessoa. O cara que rouba, o cara que rouba um trabalhador, ele fica pensando no tempo que o cara trabalhou para poder comprar aquele celular? O quanto ele sacrificou? Entende? Não pensa. Sabe? Então, os pecados, eles estão normalmente levados a isso. Os prazeres da carne, tudo prazeres de ego. Porque se entende que, vamos dar um exemplo assim, uma droga, né? Vou dar um exemplo, cocaína, né? A cocaína, ela pega sinapses cerebrais de dopamina e ela dá uma estimulação muito grande naquela dopamina. Então ela faz com que todos os receptores se abram e venha muita dopamina. A dopamina é um dos hormônios da felicidade. A pessoa que cheira cocaína, ela fica extremamente feliz. Em compensação, no outro dia ela fica depressiva porque ela usou tudo o recurso de dopamina que ela tinha. Então, ela fica triste. Só que o que acontece? Ela pensa no aqui e no agora, no ego. Então, a partir do meu ego, eu quero ser feliz, eu quero estar bem, então eu me drogo. Entendeu? E se traz no mesmo sentido em várias coisas. Os pecados sexuais estão no mesmo sentido, o prazer da carne. E o prazer da carne, ele vai estimular sempre no cérebro por hormônios. Entende? Sempre por hormônios. Todos os prazeres, o oxitocina vai ser o prazer do sexo, entendeu? Tudo isso vai se envolver agora numa questão do meu próprio prazer. Então o pecado sempre está metido naquilo, no ego, meu próprio prazer, eu não me senti bem. Mais ou menos nesse sentido? Bem? Alguma questão sobre isso? Tranquilo? Então podemos continuar. Alguém abre 1 João, capítulo 3, versículo 18 e 19. E eu trago 1 João também, capítulo 4, versículos 7 e 8. Quem crê nele... Segura um pouquinho. Então aqui vamos falar sobre a atitude agora em relação aos demais cristãos. Vai ser o padre aí, por favor. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que o mundo. Trevas do mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. 1 João, a epístola. É epístola, né? É João, não sei se é. É epístola, lá atrás, lá no Sim, final. Não, no outro. Isso. Primeira epístola de João, lá capítulo 3, versículo 18 e 19. Então, João continua. Filhinhos, você então? Filhinhos, já é a última hora. É João 2, 18, né? Não, João 3, 3, 18 e 19. Meus filhinhos, não amemos
não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos de verdade, e diante dele asseguramos nossos corações. Amém. Alguém consegue ler outro capítulo já? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém. Olha só, vamos usar 2 pontos aqui importantíssimos. Então, primeira ideia, a experiência espiritual, como é que ela me relacionou agora com meus outros irmãos? E isso para mim é um ponto muito profundo, porque eu sinceramente confesso para vocês que eu fui enganado um tempo numa ideia que eu aprendi assim, ó, que para mim ser espiritual, eu devia me isolar totalmente das outras pessoas. Isso não faz sentido bíblico. Por exemplo, Cristo andava com muitas pessoas. Se eu sou espiritual, eu tenho que ajudar pessoas, né? E o que acontecia? No meu coração, eu olhava para as pessoas e eu dizia assim, cara, eu sou mais santo. Não, vou ser sincero com vocês. Lá no meu íntimo eu falava assim, eu sou mais santo, eu não posso andar com aquele cara. E eu perdi muitos amigos por causa disso. Muitos amigos que às vezes estavam na igreja e por eu me afastar deles foram para o mundo. E então, como que eu trato agora essa questão a partir da experiência espiritual, o que isso faz em mim? A Bíblia vai mostrar que nos avivamentos, a história vai mostrar no avivamento, que quando as pessoas elas tinham uma experiência espiritual, elas começavam agora a cuidar mais dos outros irmãos e a evangelizar. Elas não se isolavam, elas não se fechavam naquela ideia mística, sabe? Que vem muito do misticismo oriental, que eu me escondo e medito sozinho. Não, eles se pegavam e eles iam buscar. Então o que o pastor leu ali, fala primeiro ali, que eu não posso amar de palavras. E aí que vem a questão mais difícil de tudo. O que é o amar de palavras? Alguém consegue dizer? É só da boca para fora. Fingimento, uma Isso aí. falsa, né? Claro. Agora eu vou trazer um outro ponto. O que é amor? É quando você põe O ágape da Bíblia, qual que é? Vocês lembram o significado do amor ágape? Amor é se doar como Cristo se doou, Questão né? de prova. Ele se doou sua vida por amor à humanidade. E nós, será que estamos se doando mesmo a Deus pelo que Ele... Esse é o ponto mesmo. Agora eu vou perguntar, quando Cristo se doou, ele fez com ou sem interesse? Sem interesse? Aí que está o ponto mais difícil do amor, você amar sem interesse. Porque é muito fácil eu amar aquela pessoa que está me ajudando. Sim. Aquele cara que é meu amigo, que eu sei que a hora que eu vou precisar eu posso contar com ele. Isso é muito simples. Amar aquela pessoa que fala as coisas que eu gosto, aquelas pessoas que têm a mesma opinião que eu, aquela pessoa que eu já tenho amizade é muito fácil amar. E aquela pessoa que eu não gosto, que me estressa, que a presença dela me causa rugas, o que eu É faço? fácil amar aquela pessoa que te compreende, que está contigo. Agora aquela que te odeia, que te detesta, que tu tem que amar. E como que você... Agora vem um ponto que vai ser mais pesado. Como é que eu amo uma pessoa que eu ajudo e ela não se ajuda? E isso está sendo pesado até para mim pensar. Tá muito difícil. Não tá dando abandonar, né? Tá dando uma voadeira. Não vai pegar coisa desse e no balde. Com as nossas forças nós não conseguimos. Tem que ter espírito. Se Se não for com a graça de Deus, Ótima colocação. não Ótima existe. colocação. Mas é que tem uns que tu ajuda, É difícil, né? Não, mas aí vem a graça Aí de tem que Deus. deixar nas mãos de Deus, orar, porque Deus vem a transformar. Agora se imagina Cristo que andava com Judas, sabendo que Judas ia trair ele. Sabe? Cristo que via Judas lá se importando com a mulher que derramou perfume, dizendo não, tinha que vender e dar para os pobres, que conhecia o coração. O próprio Cristo que vai lá na ceia e fala, ó, quem pegar o pão aqui é o cara que vai me trair. E ele continuava com Judas. E eu acho que essa é uma coisa, quando você sabe Pesada, que né? a pessoa é falsa contigo, tudo bem. Né? Você anda com ela, você ajuda se for preciso. Agora o problema é quando você apunha lá com uma pessoa que você se disse amiga ou que você confia, aí é pior. E aí, Sempre eu estava lendo nessa semana, eu estava lendo a Epístola de João, e quando eu cheguei justamente no versículo que eu li aqui, que quem não ama seu irmão não conhece a Deus, me confrontou. Eu pensei, meu Deus, será que eu amo? Será que eu conheço mesmo? Né? Porque é algo que a gente está tão acostumado que você acha que é normal. Aí quando eu li esse versículo me confrontou, porque eu pensei, será que eu amo mesmo meu irmão? Será que eu conheço verdadeiramente a Deus? Pois é.
é uma atitude muito complicada. Entende? Como é que a gente vai amar o pessoal que não para quieto lá atrás? Eu sei disso, eu tô aqui pertinho. Então, é assim, pessoal, quando nós estamos estudando. São coisas que eu acredito muito, que vem muito com o que o irmão trouxe. É o Espírito que vai nos moldar nesse ponto. Mas a verdade é que se nós não nos depararmos com essa verdade e nos trazermos a reflexão, nós não vamos conseguir resolver, porque é muito difícil. É muito complicado. Porque isso vai ver uma influência muito grande da nossa sociedade. Porque a nossa sociedade, ela nos dividiu em grupos. Você já parou a pensar? Entende? Eu posso falar uma besteira, mas quando vocês eram mais novos, quando vocês iam na escola, não era todo mundo junto na mesma sala? Então, não é uma matéria. Primeira a quarta série. Eu estudei, fiz essa parte. Então, e depois agora é tudo dividido. Divide-se em idade, divide-se em sexo, divide-se em religião, divide-se em valor político. Tudo é conceituadinho, dividido. Quando eu estudei, era de primeira a quarta série, só dividia as carreiras, filas, né, para a professora identificar quem era da primeira, da segunda, da terceira, para dar matéria no quarto, mas todo mundo junto, falava tudo da mesma língua, que nem diz outra, ela explicava para todo mundo, do pequenininho ao maior, tudo que tinha que explicar. Pois é, a nossa sociedade era extremamente dividida. O maior ponto que nos divide é a questão política. Entende? Olha quanta discussão política que acontece na internet dia a dia. Entende? Não é porque o cara vota no Bolsonaro, no Lula, que o cara seja mau. É só uma opinião dele. Entende? Porque às vezes, vou ser sincero, a gente tem a ideia de... A gente começa a olhar uma pessoa que tem valores muito diferentes lá, a gente pensa que ele é burro. Por isso que diz que política e religião não dá para se meter, né? É complicado. A gente tem que ficar na tua posição e o outro faz o que quer. Se eu não quiser, eu faço isso, por exemplo. Porque não adianta. Se nós entrarmos em discussão, não importa o que seja, eu duvido algum de nós convencer o outro aqui. Eu sempre fui assim, eu nunca, tipo assim, não vou dizer, voto para tal pessoa, porque não. Mas isso vai envolver questão de teologia também. Se nós tivermos uma opinião política e nós começarmos a discutir religiosa, teológica, e nós começarmos a discutir, duvido convencer vocês. Eu posso usar quanto versículo eu quiser. Lembra? Eu discutindo com o Carlos. Não tem. Você pode usar quanta base bíblica que tiver. Sempre ele vai saber. A opinião é muito complicado, mas o ponto que vai se ouvir agora aqui é como que eu trato meus irmãos. Essa opinião agora me fez eu amar mais as pessoas, essa experiência que eu tive. Ela me fez amar mais, me fez eu entender mais, ela me fez eu ser empático. O que é simpático? Eu me colocar no lugar da outra pessoa, entende? Eu me colocar na vida do Edmilson, entender o porquê que ele é assim, porque as vivências dele, as histórias dele, entender assim, não, ele é assim, não é porque ele é ruim, por exemplo, tá? Você me pega depois ali, tá quebrado. Mas por que a pessoa é desse jeito? Eu não devia falar, eu vou dar um exemplo, deixa eu dar um exemplo sem expor ninguém. Mas eu tenho um casal de amigos e eles têm uma história bem complicada na família deles. Eu vou fazer rápido, tá? Mas o que acontece? A mãe do homem traiu o pai dele e o pai da menina traiu a mãe dela. E então, os dois têm casos de traição na família, ambos do sexo oposto. E eles são extremamente ciumentos. Agora, começa a entender o porquê que eles são ciumentos. Porque tem um trauma. Porque tem uma história na família. Porque a traição, ela não envolve só a questão do casal, ela envolve principalmente os filhos. Quem mais vai estar machucado é os filhos. Quem mais sai com trauma é os filhos. Quem mais sai com medo de relação é o filho. Entende? Então, como que isso envolve? Esse aqui é o ponto. Então, eu me colocar no lugar do outro e começar a entender o porquê que ele faz tal coisa. Que às vezes tem uma história ali. Amém? E, então, ali o versículo que a Anne leu, então se refere que eu não posso amar o Deus que eu não vejo se eu não amo o irmão que eu vejo. Então, se eu vejo o pastor aqui e eu não consigo amar ele que eu estou vendo, como é que eu vou amar um Deus que eu nem sequer vejo? Então, isso que eu ir atrás. Porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus ele é amor. É o atributo de Deus, é a característica do que Deus é feito. Deus é amor. Então, se eu não consigo amar as pessoas, ou se eu amo só a mim mesmo, voltando ao ego anterior ali, eu não estou desenvolvendo como cristão. E essa experiência, voltando a poder da experiência, ela não me aproxima de Deus. Amém? João capítulo 13, versículo 35. Já está aqui pronto. João capítulo 13, versículo 35. Então vai dizer assim, ó: com isso vocês saberão que vocês são meus discípulos, se
se vocês se amarem uns aos outros. Então essa é a base para ser discípulo de Cristo. Não importa eu orar com crentez, ou eu carregar uma Bíblia embaixo do sovaco, ou eu usar uma roupa de crente, qualquer coisa assim, não. Eu sou discípulo de Cristo a partir do momento que eu consigo amar. Quem falou isso foi o próprio Cristo. Entende? É profundo isso. É profundo porque nós somos tendenciosos a criar marcas. Entende? O que é criar marca? É criar símbolos para nós mesmos. Por isso que nós temos bandeiras, temos nomes, códigos, grupos, tudo isso. Então, mas qual que é a marca de Cristo? Não é só eu vir na igreja. Não é só eu aparentar ser cristão. Agora o ponto para mim ser um discípulo de Cristo é eu amar as outras pessoas. Amar uns aos outros. Amém? Alguém quer contestar o discípulo que Cristo falou? É sério, né, irmão? É uma questão. É uma questão para a gente reavaliar cada dia da nossa vida. Porque um dia, a Bíblia diz que um dia nós vamos findar aqui. Sim. Se nós findar da maneira que nós estamos pensando às vezes e sabendo que às vezes está errado, preocupante. Podemos perder a salvação. E adiantou, como muitos pregadores pregam, a gente, né, sabe disso, vivi 50 anos, 30 anos, 10 anos no Evangelho de mentira. Sim. Se nós não aprender a amar o nosso próximo, como a nós mesmos, e aí, né, Deus cada dia a gente está na obra aí, está percebendo que cada dia Deus está preparando situações para realmente testar nós, para ver onde está o nosso coração, se realmente nós estamos fazendo a vontade de Deus ou a nossa. Deus se me deve faz 3 anos, não se traz isso. Porque na verdade é uma, como é que se diz, é uma aprovação que Deus vai permitir para tu despertar. Amém? Tem que orar por ele, ele só vai, pedir só vai. O mandamento de Cristo era orar pelos nossos Porque irmãos. você lembra que Cristo mesmo? E é difícil, né? Atitude em relação ao mundo. 1 João, capítulo 2, 15, 16 e 17. 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Efésios, capítulo 2 e versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo 14. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que fazer a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Próximo. Efésios, capítulo 2, versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Amém? E 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos vendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça, com a justiça e tem comunhão, tem a luz com as trevas. Amém. Vamos lá, então, aqui eu só acho que o mundo aqui é um ponto bem fácil, porque é muito ouvido por nós, né? Então, alguém não sabe o que se diferencia esse mundo? Alguém não sabe o que se diferencia esse mundo? Não. Explica. Então, ó, nós temos a primeira ideia do mundo carnal, que é o mundo do pecado, né? E o segundo ponto do mundo aqui, que nós temos que entender muito bem, é como é que funciona a sociedade e as coisas que nos levam à fama e glorificação pessoal. Entende? Que é o ponto assim que eu acho que tem mais derrubado cristãos, é esse. Porque as pessoas que elas às vezes têm um ministério e elas começam a crescer em popularidade. E quando elas começam a se tornar famosas, começa a se tornar muito complicado. É muito difícil quem escapa da fama. A fama tende a derrubar qualquer um. A maioria das pessoas cai por causa disso. A fama, o dinheiro, essa luxúria, esses prazeres que vem no mundo,
Então, eles vão acabar com tudo. Agora, se essa experiência espiritual, ela traz-me a vivenciar uma imagem, a querer viver de aparência, a querer crescer uma fama, a querer me envolver em qualquer situação assim, eu acabo então por ter tá crescendo agora num desejo carnal, que é ser desejo pelo mundo. Então não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Então, e como leu o irmão ali, outrora andava nesse curso, mas agora eu tenho que dar na contramão, entende? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque quando qualquer coisa que possa nos levar a agradar o mundo é complicado, entende? Eu li essa semana, achei muito profundo isso, eu acho que até postei no Facebook para quem entra lá, Gálatas capítulo 1. Na verdade, não estou falando isso. Porque não, o Carlos, discutir com ele sabe mais, né? Então não precisa ter medo para ele. Eu estou lá na Bíblia, eu acho que é. Olha só, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Ó. Porque persuado eu agora a agradar os homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Entende? Que está falando sobre a questão de um outro evangelho. Se alguém viesse você anunciar algum outro evangelho que fosse além do que você lhe servido, que ele seja amaldiçoado. Então, o que a ideia que Paulo está trazendo aqui? Eu tenho que agradar quem? Aos homens ou a Deus? E sempre vai ter essa... Isso vai voltar desde aquilo que foi lido antes ali sobre a questão da carne e o espírito. Agradar aos homens necessariamente vai implicar em não agradar a Deus, normalmente. É quase uma regra. Por isso que nós vemos tanto sobre os pastores famosos que eles vão se envolver em escândalos. Porque eles começam a viver muito da aparência e a própria Leão vai falar em Eclesiastes que não há nada encoberto que não há sem descoberto. E eles querem saber mais e mais e mais. E daí uma hora as coisas acabam caindo, entende? Porque Deus ele acaba expondo. Eu acredito que vai envolver tudo muito questão de graça, né? Para que as pessoas possam se corrigir a tempo. Mas é o que muito acontece. Tem fama junto, daí, professor. A partir do momento, a pessoa, a partir do momento que ela tem a fama, ela é responsável por ela. Então, se a pessoa. Assim, o Ciro não faz, eu noto uma vez, eu o Ciro não faz, não é assim. Era um cara, hoje não quer ser o cara. A pregação dele antiga para hoje é muito diferente. De fato, se você ouvir as duas, é muito diferente. Que sabe até não sei o quê, daí assim, eu acho que não tá. Tá certo que assim, tem coisa que não fala a verdade, mas tem isso que não dá. Sim, porque a fama ela tem essa tendência natural de corromper um homem. E agora eu vou fazer um questionamento. A pessoa que ela, quando ela é uma pessoa pública e ela peca, ela tem que se esconder ou ela tem que admitir o erro em público? Admitir o erro em público. Tem que ser o quê? Tô perguntando aí, me diga. Por que ela já fez, né? Se é famosa. Porque adianta fazer o erro e esconder se tu não sabe. É? É isso aí? Pois é. Mas hoje a maioria vive de aparências, né? Tem muito cara que cai em escândalo e ele vai negar até a morte, mesmo tendo autos provando, tendo vídeos provando. Por exemplo, não é negar se eu vi. Para mim, não me convence. Sim, né? Aí que tá, então, a pessoa pública ela tem que responder responder a sua ações ação publicamente. A gente vê, né? E aí não dá para falar. Então, tipo, você tenta falar uma coisa que eu vi. Sim. Então, isso é verdadeiro. Então é nesse sentido. Só alguém pode ler de volta 2 Coríntios 6,14 que eu me esqueci. Então vai voltar tudo nesse ponto. Sempre ser cuidado para que isso não acabe tomando o nosso coração. Porque quero não, é uma coisa assim que para quem consegue é um status muito grande. Só que quando você olha pela Bíblia, ele já se torna uma coisa muito perigosa de se ter. Isso mesmo? Pode ver. Prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça, e a comunhão tem com a luz e as trevas. Amém. Não dá para entender, não estou vendo. Não, mas eu entendo. É isso. Então, o que é esse jugo desigual? É o estar dentro de uma relação de amizade, né? Em ações diferentes. Assim, que a comunhão tem, não tem ponto.
A luz com as trevas. E aí que tá. O que luz e treva? Você consegue juntar luz e treva ao mesmo tempo? Para ter um, não pode ter outro, né? Então, é nesse mesmo sentido que a Bíblia está trazendo. E agora, é um questionamento muito interessante, que é qualquer movimento, então, religioso que seja, ou qualquer experiência que ela tenha tendência a imitar o mundo. A minha diz diferente, minha versão. Pode ler. Não vos prendais a um jugo desigual, como os infiéis, porque que a sociedade tem a justiça, como a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. É, mesmo sentido. Mesma coisa. Não é? Mas o ponto vai se caracterizar assim: como que pode haver uma comunhão entre as atitudes positivas e as atitudes negativas? Entende? Como se fosse uma congregação, né? Por exemplo, uma igreja, né? Eu que conheço a verdade, prego a Jesus Cristo, vou congregar aí com os budistas. Nesse sentido Não tem também. sentido isso, né? São valores diferentes. Porque não tem Entende? como. Diferença? Entende? Posso dar ao senhor um exemplo? É como, por exemplo, assim, o irmão policial, e é como se ele fosse andar com o traficante. Entendeu? Não tem sentido. É essa comunhão entre trevas e luz não pode agir. Então ela tem que haver uma separação. Ou você é um, ou você é outro. Entende? E vai ouvir nesse meu ponto. E agora, então, as questões de experiências espirituais e qualquer movimento religioso também que tende a imitar o mundo, porque, convenhamos, hoje se tornou muito natural e é aceito como coisa comum, como técnicas de evangelização, técnicas de ganhar almas, correto? E são muitas formas de imitar o mundo. Aquela caminhada com Jesus, que dizem isso aqui. Acho que é muito ano atrás. Acho. Não acho? Isso aí eu acho que não é uma coisa. Eu não tenho opinião, sinceramente. Não sei Eu dizer. nunca fui, né? Mas eu acho assim, tipo. Assim, fecha. É um pouco mundo, vamos dizer. Sabe que de tudo isso que a gente está meditando aí, eu dando um exemplo dos cristãos que querem se envolver com a política, né? Bom exemplo. Que, na verdade, eles querem governar esse mundo. Sim. Eles não têm em mente que quem está acima de tudo é Deus. Também. Se eu quero que o presidente tome alguma decisão, que eu converse com Deus, Deus está acima, Deus incuta no coração e faz a pessoa fazer. É verdade. Governador, Nossa. qualquer. Não adianta eu querer chegar lá para eu mudar. Agora, tem muitos líderes querendo ir lá para mudar alguma coisa, mas é Deus que muda. Não sai nada. Não tem? Até o Apocalipse ele vai dizer que Deus entrou no coração do anticristo para botar fogo na Babilônia. Sim. Então veja só o que o cristão quer governar esse mundo. Né? É profunda essa questão de Deus estar no coração. Porque na verdade, pode ver quantos cristãos tem lá. Já vai se mudar alguma coisa? É a mesma Então, se coisa. corrompendo o Espírito Santo. É o jugo desigual. É o jogo desigual. Muito bem caracterizado, um ótimo exemplo. E ainda a política no nosso país não tem bom testemunho. Não tem bom testemunho. O cristão não tem que se envolver com essas coisas. Envolve nesse ponto, eu acho que é um exemplo fantástico. Tem várias igrejas que estão, tipo assim, querem. Quando nós, aquela outra matéria que nós estudamos lá no IFAP, que foi a história da igreja, nós pegamos a história da igreja com Constantino, né? Que foi quando a igreja e o Estado se tornaram só. Lembra o que acontece? Igreja Católica Apostólica Romana. Tem todos os valores perturbados a partir agora de contentar o imperador Constantino. Então, historicamente, nós já vimos o que acontece quando o Estado, quando a política e a igreja se reúnem. Não dá certo. Então, nós não temos essa concepção. Não adianta. São contramão. Vai ser o ponto de líder. São contramão. Entendeu? Um vai estar fora o outro. Porque nós defendemos a parte do amor, da comunhão, da justiça de Deus. E eles defendem o lado errado. Pelo contrário, Eles querem corrupção e avanço e subir de casa. Ninguém dinheiro. Manifestações do ego. Então vai se enquadrar nesse ponto. Então também voltando para mim concluir, as experiências religiosas que tiverem a mesma ideia, o mesmo objetivo, na minha opinião, eu não gosto, eu puxo muito isso, acho que da teologia puritana, que as coisas para Deus elas têm que ser simples. Eu não gosto de manipulação dentro da igreja. Entende? Eu não posso manipular emoções das pessoas, eu não posso, sabe, Quanto querer mais simples, mais Deus o pé. entendo assim, quando eu começo a usar muita técnica e estratégia
Se eu uso, vamos dar um exemplo, eu tenho um produto para vender, normalmente eu uso estratégia quando o produto não é bom o suficiente para você vender sozinho, né? Se o produto é bom, ele se vende sozinho. Se ele é bom e tem preço, né? Ele se vende. Agora, quando eu preciso forçar muito estratégia, quem já foi para o Paraguai lá? Já foram? Viu os caras vendendo coisa na rua? O quanto eles enchem o saco? Não, mas é 3 por 10, não, é 5 por 10, vai aumentando. É 400 por 10. E provavelmente tu vai comprar lá o produto, vai ser ruim. Na verdade, é 1,89 centavos. Então, normalmente quando há, minha opinião, tá? Posso estar até errado um dia sobre isso, ainda não consegui ter uma opinião completa, mas as questões religiosas, elas têm que ser guiadas pelo Espírito Santo. E não botar uma estratégia de marketing, ou vejo que aquela técnica lá usada para vender tal produto, ela vai dar certo para conseguir pessoas. Porque você acaba juntando um monte de grupo social. E eu acredito assim, quanto mais unidade tem no Evangelho, mais Deus vai operar. Isso. Quanto mais unidade. Quando o cara que se exaltar um pouquinho, já pensando não opera. Isso devolve aquilo que o Jesus falou antes sobre o Espírito agir. A Bíblia fala em Atos que o Espírito Santo concedia àqueles que iam de ser salvos. Então o Espírito vai concedendo. Entendeu? Para mim é muito forçado eu manipular as pessoas para conseguir. É errado. Na minha opinião. Posso estar muito errado sobre isso, mas parece que eu estaria mentindo. É que nem eu preguei domingo passado e eu me senti super mal na pregação. Porque quem estava aqui, vocês estavam, né? Foi uma pregação meio pesada. Eu nem tinha programado falar em cima da hora que ia pregar. Eu gosto de pregar assim, em cima da hora, assim, sem avisar. E a pregação ela é pesada. Só que eu estou em cima de um púlpito e fico pensando, caraca, eu estou falando sobre Deus, sabe? E um dia eu vou me encontrar com ele. Agora ele vai dizer assim, o que você estava falando de mim lá embaixo? Sabe? Me parece ser um assunto muito sério. Então eu não posso. Normalmente a pregação, eu tenho uma frase que eu gosto muito assim, ó, defenda tuas opiniões com versículos bíblicos. Então cada argumento que eu tenho tem que ter um versículo bíblico para provar aquilo que eu estou pensando. Então, se eu olho para a Bíblia não é tão, sabe, naquela ideia superficial, que se vai vencer de qualquer forma e que Deus vai te abençoar de qualquer forma. Não é assim que funciona. Olha quantas pessoas sofreram na Bíblia. Olha quantos sofreram os apóstolos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 fala assim, ó, que aquele que de forma absoluta vier seguir a Cristo vai padecer perseguições. É o que a Bíblia fala. Entende? Então, nesse sentido, nós olhando para a Bíblia, não tem como eu ficar. Se eu subir lá e começar a falar de um monte de vitória e coisas, não está na Bíblia, não está mentindo. Entende? E agora vem um ponto assim: eu mentir sobre o pastor é uma coisa, ele é um homem. Pode até me dar uns tapas, mas não pode fazer muita coisa. Mas agora, eu estar mentindo sobre Deus me parece muito sério. Algum ponto para cortar? Vamos embora. Querem falar alguma coisa? Talvez É a verdade, é a realidade. Não tem mais o que nós achar que não é. Vamos lá. Antepenúltimo slide. Atitude em relação ao pecado. Tá? Tito, capítulo 2, versículo 11 e 13. Salmos, capítulo, ou melhor, Salmos não é capítulo, Salmos é número. Salmos 5, versículo 1, verso 1, 4 e 5. Tito 2, versículo 11 e 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas das impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Pega só a primeira frase ali, você pode ler de volta? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A segunda palavra agora. Educando. Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Olha só, essa palavra, educando, vocês têm alguma outra versão de vocês aí? Ensinando. Você viu que está falando que o Espírito, a partir da graça, ele nos ensina a lutarmos contra o pecado, a deixarmos o pecado, a não amarmos o pecado. Entende? Não é que o pecado, que a pessoa, quando ela se converte, ela nunca mais vai pecar.
Só que ela não vai mais amar o pecado. Então o pecado que antes ela amava, ela vai começar a odiar. O coração dela vai começar a não se sentir bem com aquilo, porque o Espírito Santo vai começar a condenar aquilo no coração dela. Porque na experiência espiritual ela vai ter que trazer esse mesmo sentido. Então, aquela experiência ela vai ter que me fazer odiar mais o pecado, a fazer ver mais pecado em mim que antes eu não via, a conseguir cada vez menos amar aquilo que me dava antes prazer. Então esse é o ponto. Salmos número 5, verso 4 e 5. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Amém. Então aqui está se referenciando a Deus sobre o quanto para Deus é ofensivo o pecado. Por quanto para Deus ele não aceita. Isso envolve nas questões da santidade de Deus. E isso envolve toda a questão de maldade. Deus ele não se faz de cego, ele não coloca a mão nos olhos para não ver, ele vê tudo. Parte da justiça dele. Justiça que um dia será cobrada. Nossos pecados cobrados em Cristo. Mas muita coisa é cobrada aqui. É por isso que há muita coisa de ruim no mundo. Muita consequência do pecado. Assim como o pecado original trouxe todas as dores que trouxe. Amém? Então é nesse sentido mesmo. A experiência espiritual ela tem que nos fazer a santidade ser mais atraente. Eu quero purificar, ser mais religioso. Aí então essa experiência espiritual ela é uma experiência lá. Opa, 2 slides lá. Então, só para finalizarmos aqui, quando Deus nos fala para duvidar, Mateus capítulo 24, versículo 11 e 12, para encerrar, e vamos para a prova. Surgirão muitos falsos profetas? Pode ler, por favor. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Depois de multiplicar a iniquidade, o amor do mundo se esfriaria. Versículo 12. Multiplicar a iniquidade, o amor do mundo se esfriaria. Mateus 24, 11 e 12. Isso? Sim. Eu li o 13, acho que eu esqueci de anotar o 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então nesse sentido mesmo. Então quando Deus nos manda duvidar, porque vão existir muitos falsos profetas. Então nós temos que sempre ter, não é ser aquela pessoa crítica, sabe? Mas ser uma pessoa que a partir da mansidão dela, ela consiga julgar e entender as coisas. Sabe? Porque queira ou não, isso é uma coisa que nós não vemos. E eu sinceramente decido no meu coração que muito que é feito por inocência. Que a pessoa não faz por maldade. Às vezes ela aprendeu assim ou ela pensa que é certo. Mas a gente tem que sempre ter um cuidado. E quando se trata, principalmente quando nós agora vamos ter os grupos, a gente vai ter que ter muito cuidado em lidar com pessoas assim. Quando as pessoas tiverem essas dificuldades, nós lidarmos com elas, né? E acertarmos essas coisas de uma forma mansa, explicarmos, mostrarmos o caminho. Então, quando Deus nos manda duvidar, é nesses momentos. Eu tenho que julgar algumas coisas e observar isso à luz da palavra, à luz das Escrituras. Se isso estiver de acordo com as Escrituras, aí tem o aval de Deus. Agora, qualquer coisa que venha fora das Escrituras, eu tenho que ter um pé atrás. E voltando à frase que eu citei esses dias, mesmo que faça chover milagres, deve ser condenado. Amém? Vamos finalizar? Vamos orar, por favor? Pode finalizar.